Sabe aquelas histórias de terror que a gente conta pra assustar os amigos? Às vezes, elas não são só histórias. Muitas delas têm um pezinho ou o corpo inteiro numa verdade que é assustadora, trágica ou simplesmente muito, mas muito bizarra. Vamos mergulhar nesse universo. Essa é a pergunta que não quer calar, né? E se aquele monstro que a gente imaginava debaixo da cama existisse de verdade? Pior, e se ele andasse por aí, no meio de nós? Bom, nessa nossa análise, a gente vai ver exatamente isso. Como uma tragédia pode virar um mito, como o mal da vida real inspira contos de terror e como, às vezes, a realidade consegue ser bem mais maluca que a ficção. Para começar, vamos falar de histórias que não nasceram da maldade, sabe? Elas surgiram de uma tragédia humana muito profunda e, principalmente, da falta de compreensão de quem estava olhando de fora. Essa é uma história clássica de acampamento. Imagina a cena: uma estrada escura, no meio do nada, e de repente aparece uma figura sem rosto, brilhando num tom verde meio fantasmagórico. Arrepia só de pensar. Só que a verdade por trás do monstro é de cortar o coração. O nome dele era Raymond Robinson. Ele era só um homem que, para fugir dos olhares e do preconceito durante o dia, só saía para caminhar à noite. E aquele tal brilho verde era só o reflexo da lanterna que ele carregava. Agora vamos para a Suíça, onde outra lenda urbana surgiu do nada. Uma pessoa andando por uma floresta, sempre com o mesmo traje militar e máscara de gás. As teorias corriam soltas. Era um eremita? Um sobrevivente de alguma guerra? Ninguém fazia ideia. A curiosidade virou perseguição. A mídia e o público transformaram a vida dessa pessoa num inferno. No fim, Leloyan deixou o traje para trás com uma nota, explicando que só queria um pouco de paz, longe de todo mundo. A lenda, no fim das contas, destruiu o único refúgio que essa pessoa tinha. Ok, agora o clima vai ficar bem mais pesado, porque tem lendas que são assustadoras não por um mal entendido, mas porque o monstro da história era uma pessoa de verdade. Essa aqui todo mundo já ouviu. É aquele medo clássico de Halloween, a história que os pais contam sobre não aceitar doces de estranhos. A ideia de que a maldade pode se esconder atrás de um gesto aparentemente inocente. E, por muito tempo, era só isso, uma lenda urbana. Até que, em 1974, um homem chamado Ronald O'Brien transformou esse pesadelo em realidade. E o mais terrível de tudo, o monstro não era um estranho, era o próprio pai de uma das crianças. E por que ele fez isso? Qual a motivação para uma crueldade dessas? Ganância. $31.000. Era o valor da apólice de seguro de vida que ele tinha feito no nome do próprio filho. Surreal. Lá em Nova York, a molecada cresceu ouvindo a história do Cropsey, um bicho-papão com um gancho na mão que fugiu de um manicômio e pegava as crianças desobedientes. Coisa de filme de terror. Acontece que nos anos 80, o medo virou realidade. Crianças começaram a desaparecer de verdade. E o culpado, Andre Rand, era um ex-paciente de um hospital psiquiátrico abandonado ali perto, exatamente como na lenda. O monstro era real. Agora, uma história que muita gente vai reconhecer. Pensa na cena. Tarde da noite, estrada vazia, uma mulher voltando para casa sozinha no carro. Do nada, um carro encosta atrás e começa a piscar o farol alto sem parar. O pânico bate. Ela acelera, mas o carro continua ali, colado, piscando as luzes de um jeito agressivo. Ela se sente perseguida, caçada. Quando ela finalmente chega em casa desesperada, descobre a verdade. O motorista de trás não era um agressor. Ele estava tentando avisar. Tinha um homem escondido no banco de trás do carro dela. Toda vez que o criminoso ia atacar, o motorista piscava o farol para assustar. E o mais bizarro, essa lenda surgiu de relatos reais que acontecem desde os anos 60. E para fechar, a gente entra numas histórias em que a verdade é tão esquisita, tão perturbadora, que a fronteira entre o que é real e o que é sobrenatural simplesmente some. O nosso cenário é o Hotel Cecil, em Los Angeles. E olha, só a história desse lugar já é material para muita lenda. É um hotel famoso por uma lista enorme de suicídios, assassinatos e até por hospedar serial killers. E foi lá que, em 2013, o mistério de Elisa Lam chocou o mundo. O desaparecimento dela, aquele vídeo bizarro no elevador e a descoberta do corpo numa caixa d'água no telhado são coisas que até hoje ninguém consegue explicar direito, alimentando a fama sinistra do hotel.
Sabe aquela sensação de que tem mais alguém em casa? A lenda de pessoas morando nas paredes também tem uma base na realidade. E é assustador. Já tiveram casos, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, de pessoas que descobriram estranhos morando escondidos em sótãos e armários por meses. Mas se é para falar de história bizarra, essa aqui talvez ganhe de todas. Elmer McCurdy foi um ladrão que teve uma carreira muito mais famosa depois de morto. O corpo dele foi mumificado e passou décadas sendo exibido como atração de circo, até que uma equipe de TV, que achava que era só um boneco, quebrou o braço dele sem querer e viu um osso humano de verdade. Então, no fim das contas, o que todas essas histórias mostram pra gente? Por que elas continuam sendo contadas geração após geração? Elas continuam vivas porque são muito mais que contos de terror. Elas são o espelho da sociedade. Elas nos avisam de perigos que existem, dão um rosto para as nossas ansiedades e mostram como a tragédia de uma pessoa pode facilmente se transformar num monstro de muitas outras. E isso tudo faz a gente pensar, né? Depois de ver como a realidade pode superar, e muito, a ficção, fica aquela pulga atrás da orelha. Qual daquelas lendas antigas da nossa própria cidade pode ter um fundo de verdade só esperando para ser descoberto?